Vocês estão bem, gente? Como é que vai ser o Natal de vocês? Fala, já está sendo uma bênção, né, irmãos? Na casa de Deus, na presença de Deus, só tem alegria, só tem festa, só tem louvor e só tem palavra. Eu tenho um alimento do Senhor hoje para fortalecer o seu coração. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. O coral está animado para cantar, tá ou não tá, coral? Misericórdia, 3 pessoas. De novo, vou perguntar de novo porque eles estavam desprevenidos, né? Eu peguei eles desprevenidos. O coral está animado para cantar, sim ou não? As irmãs que vão dançar estão animadas para dançar, sim ou não? Isso aí, gente. Esse louvor é para ficar no coração de vocês. É dia de festa. E olha, presta atenção no que Deus vai falar com você. Porque você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Você tem que sair daqui cheio da palavra. Você tem que sair daqui com uma presença de Deus para você levar para a sua família. Quem vai ter ceia da família mais tarde aí? Diga glória a Deus. Eu também, daqui a pouquinho eu vou entregar para vocês um elemento para vocês usarem na ceia da família de vocês. Vocês vão temperar, não é o sal a gente entrega sexta-feira, mas é outro elemento que a gente está falando aqui sobre a semeadura da fé e estamos nessa mesma concordância. Mas agora eu quero pregar para você, eu quero te dar uma palavra, eu quero que você entenda de onde você é, porque se você entender que você é do céu, se você entender que o seu reino é eterno, se você entender que você não está servindo ao príncipe deste mundo, esse Satanás sujo, fedorento, que só tem coisas terrenas e carnais para te oferecer. Se você entender que o teu Deus é o eterno Criador dos céus e da terra, você vai entrar no 2026 renovado, restaurado, fortalecido, alegre, abençoado, pronto para fazer o que Deus quer que você faça. Amém? Talvez você está aqui e você fala assim, pastor, em 2025 eu não fiz tudo que Deus gostaria que eu fizesse. A minha fé foi limitada, eu tive medo, eu não consegui confiar como eu deveria de confiar. Talvez você olhe para trás e fale, olha, foi bom, eu tive muitas bênçãos, só que eu ainda não estou 100% espiritual, eu estou uma pessoa muito carnal, muito natural. Por que às vezes falta isso? Só de você ter esse entendimento, você já está melhor que a maioria das pessoas. Porque a maioria de nós dá murro em ponta de faca. A gente ainda quer ser natural, carnal. A gente ainda está cavando buraco na água. Por quê? Porque está faltando entender de onde nós somos, de quem nós somos. E às vezes as suas atitudes, elas estão sendo, a raiz delas está sendo porque você não entendeu isso ainda. E aí no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, a gente vai iniciar a palavra de hoje. Todo mundo atento? Todo mundo acordado? Amém. Vamos lá. 9, 6. Escrito assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, gente? Então, o Senhor Jesus, é dele que se trata esse texto. Ele é o menino que recebeu sobre os ombros o principado. Amém? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que foi trazido a essa terra para arrebanhar os seus filhos, as suas ovelhas. Jesus é o Filho de Deus escolhido para nos salvar, que fez a obra para nos libertar do nosso pecado, da nossa carne e de nós mesmos. Esse é Jesus. O principado está sobre os seus ombros. Repita comigo. O principado está sobre os ombros de Jesus. Mais uma vez, o principado está sobre os ombros de Jesus. O que está sobre os ombros de Jesus? O que está sobre os ombros de Jesus? O que está sobre os ombros de Jesus? O principado quer dizer o quê? O reino, né? A majestade, aquilo que implica em monarquia, digamos assim. Então ele é o Senhor, ele é o mestre, é ele que é o rei. E esse rei, ele não é qualquer rei. Amém? Eu quero que você fique comigo aqui. Coloca para mim, Adriele, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Vamos ler todos juntos aqui. Apocalipse 19, 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Qual é o nome? E? Diga, eu sirvo o Rei dos Reis. Diga, o Senhor dos Senhores.
Irmãos, é Ele que nós servimos. O principado está sobre os seus ombros. O nosso mestre não é qualquer mestre. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele é Criador, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele não está na terra, Ele não é daqui, Ele reina sobre todo o universo. Tudo que existe e acontece está debaixo da sua mão e do seu poder. Você pode dar glória a Deus? Esse é o nosso Rei. Hoje nós não celebramos apenas o nascimento do menino Jesus. Hoje nós celebramos a vida que veio ao mundo e venceu as trevas. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 2, está escrito que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus é a luz do mundo, mas Ele é Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. Agora veja o versículo 7 na NVT. Coloca o versículo 7 na NVT, de Isaías 9. Eu vou ler a tradução comum enquanto ela vai achando, e depois eu vou ler para você. Vamos lá. Versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Diga glória a Deus. Agora na tradução atualizada, para você entender bem. Seu governo, se o principado está sobre os seus ombros, se Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele tem um governo. E irmãos, por melhor que seja o governo nessa terra, todo governo terreno tem um fim. Todo governo terreno, ele tem começo, meio e fim. Só que o governo do Senhor Jesus, leia comigo, o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Leia mais alto. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. Repita comigo, o governo do meu mestre não se acabará. Guarda isso, guarda isso. Ele reina para sempre. Para sempre reinará. Não terá fim. Não vai ter novas eleições para escolher outro. Você não precisa se preocupar se vão votar bem ou não na eternidade. Porque o Senhor Jesus reinará para sempre. O governo dessa terra, ele é falho. O governo dessa terra, ele é humano, limitado e tem um tempo de duração. Por mais poderosa que sejam as nações da terra, elas se acabarão. Agora, o governo dele não terá fim. Então, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo o sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Então isso daqui é irrevogável. Quando Jonas estava no meio do mar, no navio, as ondas açoitando e o povo desesperado, tacando fora todo o peso do navio com medo de morrer, os povos que estavam lá com eles começaram a consultar os seus deuses, começaram a fazer reza, começaram a fazer ritual, começaram a invocar os deuses deles, porque eles iam morrer e eles queriam misericórdia. E o Jonas fez o quê? Quem lembra? Foi lá para o navio e fez o quê? Ele foi dormir, estava sossegado, tranquilo. Foram lá e perguntaram para ele, meu filho, você não está com medo não? Você não tem um Deus para invocar? Você serve a quem? Ele, eu sirvo o Deus dos céus, criador do mar, da terra seca, de todas as coisas. O povo entrou em pânico. Como assim que você serve o Deus criador e está sossegado? Ele é. Inclusive, se vocês quiserem ter paz, é só me tacar, me levanta aqui, me joga lá no mar que vocês vão ficar tranquilos. A culpa disso tudo é minha. Irmão, o homem era mais doido do que eu e você junto. Olha, eu não sei se eu teria fé para falar isso para ninguém, não. Ainda que a culpa fosse minha, eu acho que eu ia ficar bem calada. Porque o mar é um lugar, assim, muito misterioso. Você tem uma noção, o ser humano tem algumas coisas, estudos que falam que se você ficar 15 minutos lá no meio do mar, você pode morrer de desidratação, hipotermia, tem muitas coisas. Mas ele tinha a convicção de que ele servia o Rei dos Reis e Senhor. Ele tinha uma palavra, uma direção de Deus, e ele estava resistindo àquela palavra. Por quê? Porque o que eu vou falar agora para vocês é o nosso erro. Ele estava no mesmo erro que eu e você, às vezes, caímos.
de fixar os nossos olhos nas coisas terrenas. Esse é o problema meu e seu, é a nossa maior dificuldade. Nós fixamos os nossos olhos em coisas naturais e terrenas. Nós colocamos as nossas necessidades humanas acima da palavra de Deus e esquecemos que o seu governo não terá fim. O seu governo não terá fim. Eu amo a parábola do semeador. Eu preguei para vocês esses dias. Um semeador saiu a semear. Quando Jesus explica essa parábola, ele fala para a gente tomar cuidado, que os cuidados dessa vida podem sufocar a semente, ela pode se tornar infrutífera, ela morre, porque os espinhos são os cuidados dessa vida. O que significa isso? As fascinações das riquezas, os compromissos que você coloca acima dos compromissos que Deus pede para você ter com Ele. Irmãos, nós estamos aqui numa quarta-feira, 9h da manhã, dia 24 de dezembro. A maioria de vocês tem os seus compromissos com a família, com as coisas, mas vocês vieram colocar Deus em primeiro lugar. Isso é uma coisa muito preciosa, eu sei. Alguns não puderam, outra família está longe, foram, enfim, alguns estão até trabalhando. Mas Deus sabe que existem pessoas que falaram assim no coração delas: não, eu tenho as minhas coisas, não vai dar para eu ir lá não. Poderia priorizar, mas não quiseram, não estou falando contra eles. Eu estou falando que nós caímos nesse erro, nós todos. Não, é muito difícil. Não, eu tenho minhas contas para pagar. Não, eu tenho meu tempo para cuidar das minhas coisas. Eu ando muito ocupado. Tem um louvor que eu gosto muito, antigo, do Templo Soul, e ele é um homem que pede misericórdia para Deus. E é um hip hop. O homem canta assim: Senhor, eu estou desesperado, estou perdendo minha família, e só me percebi agora. O Senhor me desculpa porque eu não orei antes, eu não me preocupei antes, mas é que eu ando muito ocupado. Eu só vim dar conta agora. Então eu não estou tendo tempo de te buscar, eu não estou tendo tempo de cuidar do meu casamento, dos meus filhos, minha mulher quer ir embora, meus filhos não me respeitam, eu não vou na igreja. Eu te servia antes com tanto amor, com tanto zelo, mas eu estou tão ocupado que eu perdi tudo isso. Então, irmãos, hoje é tempo de nós lembrarmos que o reino do nosso mestre não terá fim. Que nós podemos sim ter uma boa vida nessa terra, ter responsabilidades, cuidar das nossas coisas, trabalhar, mas nós não podemos esquecer de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Lá está escrito o quê? Quem conhece, repita comigo. Se não tem no coração, tem que decorar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se você não tem essa palavra escrita no teu coração, você precisa ler todo dia. Por quê? Porque eu quero entrar agora na palavra que fala exatamente sobre isso. Que a gente esquece que o reino ao qual nós pertencemos é eterno, é soberano. Atenção, a esfera da realidade a qual nós estamos entregues momentaneamente, que é a terra, ela ainda assim está inserida debaixo do jugo desse reino. Ela não está fora do reinado do Senhor. Nós temos o príncipe deste mundo. Qual que é o príncipe deste mundo? Quem é? Satanás, é ele mesmo. Quer ver? Vamos ver isso aqui rapidinho para nós entendermos o que está acontecendo aqui, para você poder entender. João, Evangelho de João, capítulo 16. João 16, palavras do mestre, do Senhor Jesus. João capítulo 16, versículo 7. Todo mundo está comigo? Todo mundo está acordado? Aleluia. Então presta atenção que tem uma coisa muito boa aqui para você entender. João 16, versículo 7. Glória a Deus. Jesus disse assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus diz assim: eu não posso ficar com vocês nessa esfera terrena, porque eu estou limitada ao meu corpo. O meu corpo, ele precisa comer, ele tem espaço, ele se limita. Agora, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele não tem parede para ele. Não tem lugar. Ele vai estar dentro do coração de todas as pessoas que me pertencem. Vai consolar, vai ensinar, vai fazer a obra. Nunca se esqueça do Espírito Santo. Então, convém que eu vá, porque eu preciso ocupar o meu lugar para que o Espírito Santo ocupe o lugar dele em vocês. Aí ele diz o seguinte, presta atenção. E
quando ele vier, ó, entrou no coração, o que acontece? Ele vai convencer, vamos lá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem não tem castelo não pode ser príncipe. Amém? Qual é o castelo, né, digamos assim, de Satanás? É essa terra. Ela está corrompida. O mundo jaz no maligno. E o que Jesus disse? Que esse mundo vai acabar. Não vai ter castelo mais para o cão. Não vai ter casa, não vai ter terra para ele reinar. Porque o mundo foi entregue a Satanás, não pela vontade de Deus, mas porque ele sujeitou a criação segundo a sua vaidade. Então, irmãos, atenção que isso é um mistério muito profundo. Jesus disse que é necessário que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado. Quem não é convencido do pecado não crê em Jesus. Quem crê em Jesus sabe que o pecado existe. Então, isso aqui está condicionado às coisas dessa terra. E ele diz: o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás. Então, quem é que quer colocar um jugo pesado sobre as suas costas para você não ter tempo para nada? Quem é que quer destruir as famílias? Quem é que quer destruir a base e a honra de Deus? Quem é que quer que você coloque tudo na frente do Senhor? Quem é que procura distorcer as ideologias para que você seja escravizado debaixo de mentiras, de pseudo-teologias malignas e de várias religiões que não confessam que Jesus é o Cristo, é o príncipe deste mundo? Então tem muita mentira, muito engano, muita coisa que parece bela aos seus homens. O que diz o livro de Provérbios? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o quê? É morte. Tem coisa que é bonita na teoria, é linda, mas não dá fruto, não dá resultado, não é bom, não é de Deus. Então guarda essa palavra. A gente não é desse mundo, a gente não é dessa terra. Temos que tomar muito cuidado. Temos que sempre pedir ao nosso mestre, ao nosso rei, para nos dirigir, para nos governar em cada passo. Se não estivermos conectados com o Espírito Santo, nós não vamos entender as coisas que estão acontecendo conosco. E vamos começar a tomar atitudes, tomar direções que vão nos afastar de Deus. Mas a gente vai achar que está tudo bem. E não está tudo bem. Quer ver? Eu quero que você continue aí a leitura até o versículo 14, só para você entender o propósito do Espírito Santo. Então, o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu fico pensando nisso, sabia? Jesus, o que mais que eu tenho que aprender é que eu não tenho estrutura? Eu preciso criar estrutura para aprender. Se o Senhor está me dando prova, é para eu ser aprovado. E se eu ainda não fui provada, é porque eu ainda não tive o conteúdo da matéria. Quem aqui já estudou? Diga glória a Deus. Como é que a gente estuda? A gente tem o conteúdo da matéria e no final a gente tem uma prova. Conteúdo da matéria e no final uma prova. Temos atividades. Então, se a gente ainda não foi provado em algumas coisas, é porque a gente ainda não teve o conteúdo. Então, Jesus está falando aqui, vocês têm muito para aprender. Eu tenho muita coisa para falar, só que vocês não podem suportar ainda, agora, mas eu vou trabalhar. E aí ele explica como. Quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade vai falar, vai ensinar conforme a necessidade. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, olhe para mim. Eu tenho que ter o Espírito Santo para me anunciar o que eu vou fazer, o próximo passo, como eu tenho que conduzir, como eu tenho que conduzir minha vida, minhas decisões, minha família, minhas finanças. Amém? Então, antes de você criar todo o seu cronograma, diário, semanal, mensal, pense, Espírito Santo, me conduz, me ensina, me mostra o que o Senhor quer que eu venha aprender. E se você está sendo provado, não se esqueça, Ele já te deu o quê? A matéria, o conteúdo para você ser aprovado na prova. Diga graças a Deus. Agora, se você desligar do Espírito Santo,
que você vai fazer? Você vai se perder do propósito de Deus. E é aqui que eu quero entrar com você hoje. Quem está preparado agora para a lapada? Diga glória a Deus. Olha o que a gente faz. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Abre em Mateus e volta uma folhinha que você chega lá. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 3. Versículo 6. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos lá, vamos lendo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, olha para mim. Independente de como está o meu interior, o seu interior, Deus não muda. Somos nós que precisamos mudar para entender o propósito de Deus. Ele não muda. Se eu não estou bem, eu preciso melhorar. E aí, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. E quando eu falo sobre dízimo, eu não estou falando apenas de dinheiro, não, igreja. O Senhor fala sobre aquilo que pertence a Ele. Quantas horas tem um dia, igreja? 24 horas. Quanto é 10% de 24? 2 horas e 40 minutos. Sim ou não? Amém. Aí eu te pergunto, não estou mandando você ficar de joelho 3 horas direto. Não é isso. Mas será, presta atenção na pastora, que eu não fico muito desligado de Deus o dia inteiro, eu esqueço dele? Se você diluir 2 horas e 40 minutos durante o dia, talvez você vai perceber que você não está conseguindo ficar ligado com Deus nem 10% do seu dia. Talvez você gasta esses 10% que era para Deus com murmuração, com músicas que não te edificam em nada, com conversas fiadas, filmes que não servem para nada. Procure observar, quando você for encerrar o seu dia, se você está muito carnal, muito natural, significa que você está omitindo o dízimo, que você não está ligado com Deus, nem 10% do seu dia. Você não está conectado com o Senhor. Então você precisa estar ligado com Ele. Sempre estar em espírito de oração. Sempre procurar estar perdoando aqueles que te magoaram, te ofenderam. Sempre procurar falar algo que vem dEle. Pensar no que Ele está fazendo. Pedir a direção dEle. Sempre procurar estar alinhado com os propósitos dEle. Cantar um louvor para Ele. Assistir um filme, esteja com Jesus assim, sabe, no seu coração. Coloque Ele à frente. Isso não é coisa religiosa. Isso é você estando pelo menos 10% do seu dia dedicando a Ele os seus pensamentos, as suas palavras, no seu coração. Amém? Então, às vezes, nós estamos desligados de Deus. Irmãos, 2 horas e 40 parece muito. Mas quando você lembra que você tem 24 horas, é pouco. É o dízimo. É só 10%. Senhor, eu vou dormir, deita comigo, não me deixa sonhar porcaria, limpa minha mente, esteja comigo. A palavra de Deus diz que até o nosso coração nos ensina de noite. Então, quantas vezes você já deitou para dormir e você se conectou com Deus assim no nível do seu coração, sabe? E você pediu, Deus, dirige essa noite de sono. Eu quero acordar amanhã de manhã com uma boa palavra no meu coração. Você lembra de um versículo logo ao acordar? Por quê? Porque você colocou Deus com você. Diga graças a Deus. Então, irmãos, às vezes nós estamos roubando o tempo que era de Deus e colocando nas nossas coisas. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos, Senhor?
Em que nós temos que tornar para o Senhor? Como assim que eu não estou entendendo? Ah, mas por que eu estou sendo repreendido? Por que eu estou sendo corrigido? Porque eu preciso. Porque Deus me quer perto dele. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a mim, toda a nação. Porque você está desligado de mim. Porque você não é fiel. Porque você gasta todo o seu tempo com um monte de porcaria e não coloca a minha vida na sua vida. Às vezes está faltando aquele pão diário. Já viu? Como é que a gente chama mesmo? Aquele momento de comunhão que a gente tem? Devocional, isso. Ah, pastora, mas como que eu vou fazer devocional? Eu não sei. Às vezes eu faço meu devocional, sabe fazendo o quê? Arte, eu coloco um louvor, começo a desenhar lá umas palavrinhas especial. Jesus, eu te amo. E vou orando, vou falando com ele. É uma forma de eu acalmar o meu coração. Seu devocional, talvez, às vezes, você faz lavando louça. Bota lá, né, um louvor, dando uma limpada na sua casa. Quanto tempo você usa para limpar a sua casa? 2h40? Sim ou não? Se você inventar de lavar a sua casa e for 10 horas da manhã, você vai até 12h40? Sim ou não? Vai tranquilo. Vai, se você quiser lavar, limpar uma coisa ou outra, 2h30 passa assim, ó. Sim ou não? Então, meu devocional hoje vai ser eu lá, cuidando das minhas coisas, mas conectado com Jesus. Paro, leio um versículo, coloco um louvor. Eu preciso colocar Deus na minha vida, todos os... Andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Olha só, você vem para a igreja, quanto tem um culto nosso, mais ou menos? 1h30, até 2 horas. Irmão, passa rápido. Você já deu. Se você cultua uma vez por semana, você dá para Deus de culto na igreja, só 2 horas, menos de 2 horas até. É muito pouco. Uma semana tem mais de 400 horas. Então, você precisa começar a falar com Deus. Deus, eu quero te dar o meu coração, os meus pensamentos, e eu quero que o Senhor esteja conectado comigo. Ainda que eu esteja fazendo uma outra coisa, dirigindo o meu carro, vem comigo, Senhor. Eu quero estar aqui falando com o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser um tempo de qualidade, eu também quero. Às vezes, Deus vai falar com você assim, ó, desliga tudo. Desliga o celular, televisão, pega a sua família, reúne lá, lê um versículo junto com os seus filhos. Isso é Deus na sua vida, amém, igreja? Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril. Você vai estar tão com Deus que o capeta não vai ter tempo e brecha para devorar a sua paz, sua vida financeira, sua mente, seu coração. Ele vai tentar, mas Deus está falando, eu vou repreendê-lo, porque eu estou com você e você está comigo. Eu estou com você e você está comigo. Diga glória a Deus. Versículo 11. Final do 11. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem o final, que é o 13 e o 14. As vossas palavras foram agressivas para mim. Por que ele está puxando a nossa orelha? Porque a gente fala muita besteira, bobagem. Porque a gente fala, não, porque eu não preciso da igreja para buscar Deus. Não, porque esse negócio de dízimo é coisa... As suas palavras são agressivas. Ao invés de falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Você fala, Deus não quer nada de mim. E ele está falando assim, não é assim não. Servir a Deus com minha mente, com o meu corpo, com a minha aparência, com os meus pensamentos, com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, com a minha família. Diga glória a Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis o quê? Inútil é servir a Deus. Ah, eu nunca falei isso, pastora. Talvez você nunca usou essas palavras, mas as atitudes valem mais do que as palavras. Quando você vem à casa do Senhor, você diz, melhor é estar na igreja do que estar preparando outras coisas. Você está dizendo, Senhor, não é inútil, é o principal. Amém? Quando você ora, você não precisa falar ou não falar, você está demonstrando. Então ele está dizendo, muita gente diz que é inútil servir a Deus, porque fica olhando a vida do ímpio e fala, ah, mas o ímpio dá certo, ah, mas o ímpio está bem. Então quer dizer que você está dizendo que é inútil servir a Deus. Isso é agressivo para o Senhor. Inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado
em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Do que me adianta jejuar? Irmão, adianta muito. Serve para quê? Eu estou indo lá, pegando ônibus, indo e voltando. Mas para quê? Para de ser agressivo contra Deus, porque não é por causa de Deus. É você que vai perecer. Salmo 73, vamos lá, que o reino deste mundo vai acabar. E se você continuar sendo agressivo para com o Senhor, você vai perder. Salmo 73. Posso deixar de lição de casa o Salmo 73 todo para você? Leia lá na sua casa. Salmo 73. Anota aí no celular, anota na agenda, nota mental. Salmo 73. Eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou pescar aqui porque eu preciso finalizar, porque a gente ainda tem muita bênção para realizar. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de... Deus é bom para quem é limpo de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para escorregar-se os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Comecei a olhar para quem não servia a Deus, eles pareciam, né? E aparentemente eles estavam muito bem. Só que tem uma coisa. Não acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens, porque a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente a opressão. Eu comecei a olhar muito para isso. O salmista disse. Eu comecei a olhar muito para as coisas dos outros, os pecadores. Fulano não presta, não vale nada e está bem. Será que está bem? Porque estar bem com o príncipe deste mundo não é estar bem com o príncipe da eternidade. Se você está bem com o príncipe da eternidade, você está melhor do que eles e não está percebendo. E você está quase escorregando, quase resvalando. E aí ele foi falando aqui, versículo 11. E dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? A gente está tão bem sem Deus. Eis que estes são ímpios. Todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Aí ele pensou com ele, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então ele fala assim, eu estava com tanta luta, tanto problema, mas aí aconteceu uma coisa. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário. Sabe o que é o santuário? É um pedacinho da eternidade do céu aqui na terra. É o único lugar onde o doutor pode ter PhD, mas ele vai sentar e quem estiver pregando for analfabeto, ele vai ter que ouvir, porque a Deus é a honra, é a glória e é o Senhor que manda. Isso é muito sério. Até que eu entrei no santuário. O lugar aonde você vem aqui e você precisa conectar o seu coração com a eternidade. Aqui você se lembra. Jesus está voltando. As coisas vão acabar. É isso que você lembra quando você vem na igreja. Eu tenho um compromisso com Deus, porque Deus é eterno e eu também sou eterno. Lá fora no mundo você lembra. Se você não produzir, você não presta para nada. No mundo você pensa, olha, porque se você não fizer tudo, se você não puxar saco, se você não fizer tal coisa, você não serve para nada. Mas quando você entra na igreja, sabe o que você tem que lembrar? Meu Deus me amou. Eu sou eterno. Aqui eu tenho salvação, eu tenho compromisso eterno com o Criador. Diga glória a Deus, igreja. Quando eu entrei no santuário, o que aconteceu que ele disse? Quando entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase que num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Do que adianta, irmãos, ter tudo e não ter Deus? Do que adianta ser unha e carne com o príncipe das trevas, se quando a vida aqui acabar, não vai ter um bom lugar preparado para eles? Porque só tem um rei da eternidade, só tem um príncipe da paz, e este é Jesus. E eu sirvo a ele. Quem serve a ele também diga glória a Deus. Agora eu quero que o coral se prepare em nome do Senhor Jesus.
Vamos nos entregar para vocês agora. Podem se preparar, coral. Pessoal de casa, Deus abençoe. Nós vamos fazer apresentações, vamos fazer oração. Fiquem aí com Jesus. Encerre.